Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto doméstico, quarto domingo após Pentecostes. O conjunto das leituras bíblicas nos apontam para a alegria. E essa alegria é por causa dos tremendos feitos que o Senhor tem feito em favor do seu povo. O salmo para esse final de semana é o salmo de número 66, um cântico de louvor e gratidão, onde eu quero destacar o versículo 3. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Que tremendos são os teus feitos. O Salmo 66, ele está num contexto de gratidão a Deus por um grande livramento. Era um momento histórico na vida do povo de Israel, em que o país da Assíria, mais ao norte, que era um povo bastante cruel e violento, ameaçava invadir Jerusalém. E naquele momento difícil do povo, o rei Ezequias então ora a Deus, pedindo por socorro e pedindo por livramento. E Deus então atendeu a oração de Ezequias e concedeu então esse livramento para o povo de Israel, ali em Jerusalém e Judá. Unicamente por sua graça. E qual foi a causa de Deus permitir então que os assírios estivessem tão perto de invadir Jerusalém? E aí novamente nós somos lembrados lá pelo livro de 2 Reis, que o povo de Deus havia se afastado da sua palavra, passaram a adorar deuses falsos. E isso nós sempre vemos na vida do ser humano. A partir do momento em que o ser humano se afasta da palavra de Deus, automaticamente vem uma vida de vícios e pecados. Então, naquele momento, Deus foi misericordioso com Ezequias, com Jerusalém, concedendo aquele livramento. Então, esse salmo agora, ele é um cântico de gratidão. E o salmista, quando diz que tremendos são os teus feitos, no versículo 6 ele vai dar para nós 2 exemplos desses tremendos feitos do Senhor. Quando ele diz, o Senhor transformou o mar em terra seca. Eles atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ou seja, o salmista faz uma volta lá na saída da escravidão do Egito, quando o povo de Israel estava na frente do Mar Vermelho, atrás estavam os egípcios, o seu exército, pronto para atacar Israel. E naquele momento, então, por meio de Moisés e daquele bastão, o Senhor Deus abriu o Mar Vermelho. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou a pé. Um pouco mais adiante, isso vai acontecer lá no Rio Jordão por meio de Josué. Ali o Senhor Deus também transformou o mar em terra seca. Queridos irmãos, a gente já ouviu isso várias vezes. Mas quando a gente para pensar nessas palavras, o Senhor transformou o mar em terra seca. E os nossos antepassados atravessaram o rio a pé. Isso é algo tremendo. O Senhor parou aquele mar. O Senhor abriu aquele mar. Onde não havia caminho, o Senhor então abriu um caminho para que o seu povo pudesse passar. Então, na verdade, a Bíblia, ela está cheia dos tremendos feitos do Senhor. Quando o Senhor manda o maná, que é o pão do céu, quando o Senhor faz jorrar água da rocha em Refidim,
a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Mais tarde, quando ele traz o seu povo de Israel da escravidão da Babilônia, o momento em que o povo se sentia abandonado. Então, o tempo todo, Deus faz coisas tremendas. Mas algo muito especial, e a coisa mais tremenda, é quando Deus coloca o seu próprio filho naquela manjedoura no Natal. O próprio Deus se torna um ser humano como um de nós, contudo sem pecado. Ninguém imaginava que Deus pudesse estar numa manjedoura, mas ele estava. Algo tremendo, quando anos mais tarde, o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, está na cruz do Calvário. Ninguém imaginava que Deus pudesse estar na cruz, mas ele estava em nosso lugar e por nós. E ali Jesus então se coloca no meio. Ele se coloca entre o seu Pai e ele coloca entre os seres humanos. Quando Jesus olha para baixo, ele enxerga pobres e miseráveis pecadores condenados ao inferno. Quando Jesus olha para cima, ele vê o seu Pai irado contra o pecador. Então, ali no meio, como nosso substituto, Jesus oferece a sua vida em sacrifício e faz o pagamento do nosso pecado. 3 dias depois, Jesus ressuscita e sai andando vivo da morte. Então, queridos, essa é a coisa mais tremenda na nossa vida. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem está em Cristo. E isso nos permite viver em paz com Deus. Isso nos permite viver alegres, como diz o salmista, ali nos alegramos nele. Deus continua fazendo coisas tremendas. No nascer do sol, no cair da chuva, no ar que respiramos, no perfume das flores, na gestação de uma criança. Outro dia um jovem de 15 anos disse para mim, pastor, como explicar a gestação de uma criança? Algo que começa tão minúsculo, tão pequeno, e depois se torna um ser humano. É um milagre de Deus, são as coisas tremendas de Deus. Então, o ar que respiramos, a vida que o Senhor nos concede, todos os dias o Senhor faz coisas tremendas e nós nos alegramos nele. Mas olhando para o texto do Evangelho, Jesus disse que existe uma coisa ainda mais tremenda. Os seus discípulos voltam daquela missão de sucesso, porque os demônios lhes obedeciam. E Jesus disse, fiquem alegres, não porque os demônios vos obedecem, mas porque o nome de vocês está escrito nos céus. Queridos, há motivos para muita alegria. Mesmo que passemos por dificuldades, mesmo que manquemos, mesmo que percamos talvez a nossa visão ou qualquer outra dificuldade, a alegria do Senhor a nossa força é. Então o que nós vamos fazer com essa alegria? O salmista vai mostrar para nós não vamos guardar apenas para nós, porque Deus se preocupa com a salvação dos perdidos. Portanto, a alegria é uma marca na vida do cristão, apesar das dificuldades. E essa alegria da salvação nós queremos levar para a vida de outras pessoas. Por isso, querido, pense numa pessoa que você gostaria de ver nos céus. Pense em uma pessoa que você gostaria de ver nos céus. Anote o nome dela. Ore por essa pessoa e fale de Jesus. Que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força de levar Cristo para todas as pessoas. Amém.
Você não é inscrito no canal? Se inscreve.